Vamos filtrar nossas fontes? E aí, moçada, beleza? No último vídeo que eu falei sobre fontes de alta tensão, teve uma repercussão bem legal e surgiu até a pergunta de um colega nosso sobre a possibilidade de usar ela em algum projeto definitivo. Aí, conversando, o que acontece? Essa fonte de alta tensão, eu disse que é legal para bancada porque ela é rápida de fazer, é prática, você monta com poucas peças, porém falta uma filtragem. Se você colocar ela numa fonte, vai dar zumbido de 60 ou 120 Hz. Num outro vídeo eu vou comentar por que eu tenho zumbido de 120 Hz e o que é essa questão de harmônicas. Eu acho que um dos filtros mais interessantes, pelo menos um dos mais cobiçados aí para fazer fonte, é usando o choque, que nada mais é do que uma bobina com reatância alta. Como ela funciona? Eu vou considerar um retificador de meia onda porque ele é você encontra muito fácil em aparelhos antigos, em rádios antigos, uma válvula, um diodo simples. E até porque para a gente testar depois de forma prática, a meia onda mostra de forma mais agressiva o funcionamento do filtro. Vamos aos fatos então. Se você colocar um osciloscópio nessa posição, você vai ver a senoide. Já nessa outra posição, logo depois do diodo, eu teria isso, mas como ele impede a passagem do ciclo negativo, eu acabo tendo só isso. Aí entra a função do capacitor, que pega a carga, ele se carrega nesse momento e descarrega aqui. E eu tenho a saída que é isso, o que já está bem interessante. Porém, o que dá zumbido de verdade não é tanto essa oscilação. Claro, ela tem a sua parcela de culpa, mas o que realmente vai dar zumbido é esse biquinho em ângulo. Esse bico é uma variação de alta velocidade. Alta velocidade é igual a alta frequência, que atravessa todos os capacitores e vai chegar lá no seu alto-falante. É principalmente isso que provoca o zumbido. Se eu conseguir amaciar então essa questão, eu vou ter uma fonte bem mais limpa, mesmo que não seja regulada, para minha aplicação final. Aliás, a maioria dos equipamentos não usa fonte regulada. É aí que entra a opção do choque, que é um indutorzão com cara de transformador, mas tem uma bobina só. E qual é a função dele? Bom, você tem que entender como funciona o indutor. Esse não serve, é só exemplo. Ele, quando é percorrido por uma corrente elétrica, gera um campo magnético que fica concentrado no seu núcleo. Se essa corrente for variável, ele cria um campo variável. E todo o campo variável gera corrente elétrica de volta na mesma bobina. Ou seja, quando eu tenho uma corrente variável no indutor, acontece o fenômeno da autoindução. Ele ficando em série, assim, ele acaba aproveitando uma parte dessa energia da parte mais alta e gera energia nessa parte mais baixa, o que acaba dando uma aplanada nessa onda. E eu acabo mudando o meu desenho para algo parecido com isso, onde eu tenho uma leve ondulação, uma pequena senoide aí que é menos áspera e provoca menos ruído. Para finalizar, é normal colocar um capacitor nessa posição. Para diminuir a amplitude disso, o capacitor acaba dando mais uma alisada e isso se torna bem menor. É muito notável a diferença
quando a gente coloca o choque como elemento do filtro. Essa configuração é chamada de filtro Pi, porque é muito parecido com a letra grega que deu o nome. Legal, vamos ver na prática agora como que isso acontece. Eu não tenho um choque aqui, então eu vou fazer do modo caseiro, que é usar a bobina primária desse transformador. Eu montei esse circuito com o transformador usando metade do primário como primário mesmo e a outra metade como secundário para isolar a fase e não tomar choque. Isso já expliquei em outro vídeo, você tem o link aqui. Um diodo, um N4007, tranquilo, ele suporta até 1000 volts em sentido reverso e 1 ampere. E um banco de resistores, 6 peças de 15K, o que vai dar 2500 ohms. Se chegar a 150 volts vai dar coisa de 60 miliamperes e aproximadamente 9 watts. Então vai esquentar bastante. A princípio o circuito não tem nenhum tipo de filtragem. Vamos ver no osciloscópio como que isso tá. Você está vendo aí no meu aparelho a válvula. A senoide não está mais perfeita por causa de dois motivos. Um, porque ele não reconhece a componente contínua. Todas as entradas, todos os canais de atenuação passam por capacitor. É por isso que ele entorta um pouco a parte contínua, que é essa parte de baixo. E o resto aqui, devido a componentes antigos mesmo, talvez tenha que trocar algum capacitor. Mas veja que eu tenho aí meio ciclo. Vou adicionar um capacitor agora. Essa peça de 47 micro, 450 volts. Sempre lembrando, depois que usar, descarrega ele para não pegar um choquito. Veja a tensão como tá. Tensão média aqui em torno de 60 volts. Vou adicionar a peça. Olha para onde foi. E depois de montar o teste, fazer tudo, gravar, eu percebi que tinha um fio quebrado e gravei errado. Vamos gravar de novo. Esse é então o visual do retificador sem nenhum filtro. Agora eu vou colocar o primeiro capacitor para a gente ver o ripple. A tensão sobe, estava com 57, subiu para 157. E aqui você consegue ver o ripple e olha os biquinhos que eu falei, as variações de alta frequência. Deixa eu ver se dá para fazer um outro teste. Esse som que você está ouvindo é um alto-falante que eu coloquei nesse retificador em série com um capacitor de 6.8 micro para você ouvir o ruído dele. Eu vou colocar agora em série o meu transformador que vou usar como choque usando metade do primário. Não vou alterar o ajuste aqui dos ganhos atenuador vertical para a gente ter uma ideia de amplitude. Coloquei esse transformador, portanto, em série com a carga. Eu tinha uma tensão de 157 volts antes, 154 sem mudar a carga, e o ronco do alto-falante diminuiu estupidamente. Eu vou colocar o choque em curto para eliminar a função dele, para a gente ter um comparativo. Tensão aumentou quase nada, mas ouça o ronco. Vamos ver no osciloscópio. Esse é o sinal sem ele, com ele. Veja que arredondou, parece que deu até uma aumentadinha na amplitude, mas pelo fato de ter ficado redondo, eu tenho baixa frequência no alto-falante. Colocando a mão eu sinto ele vibrar, mas aquela aspereza da alta frequência acabou. Tenho ainda ruído.
Eu vou completar o filtro Pi com mais um capacitor. Mais um capacitor de 47 micro. Agora do outro lado do choque, completando o filtro Pi. A tensão não mudou em nada, mas o balanço mudou completamente e o ruído de 60 Hz no alto-falante diminuiu muito. Quase parou. Eu tenho que encostar o ouvido para eu sentir ele. Se eu mudar a escala, estava em vezes 100, pus em vezes 10, agora eu consigo ver novamente a oscilação. Mas é notória a redução e a melhoria na qualidade. E eu acho que pelo trabalho que deu para montar esse material, testar, para fazer esse vídeo, eu acho que vale um joinha aí embaixo. Até porque se você não der joinha, não aparece mais sugestão para você assistir, né? Você pode visitar a minha página, bradfish.com.br, para ver alguns circuitos que eu já fiz, com um detalhamento maior, com os diagramas lá. Vai aparecer uma bolinha aqui para você se inscrever, se não tiver inscrito ainda. E vão aparecer mais 2 vídeos relacionados a esse assunto para você assistir. Muito obrigado e até a próxima.